Paz do Senhor, amados. Deus colocou no meu coração um capítulo da Bíblia para estar trazendo para você, para mim e para o seu coração. Encontra-se em 2 João, capítulo 4. Jesus e a mulher samaritana. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulo que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto ao herdeiro de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como pode, sendo judeu, me pedes água de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe e disse: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu me pedires e eu lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que saltará na vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós disseis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora em que vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis ao que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, agora é a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim adoram. Deus é o Espírito, e importa os que adorarem o Espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, anunciará todas as coisas. Jesus disse: eu sou que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e admiraram se estiveram falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disseste: que perguntas? Ou porque falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, veja o homem que me disse: quanto tenho feito, portanto não é este o Cristo? Saíram por da cidade e foram ter com ele. Esse capítulo da Bíblia, irmãos, nos mostra que uma mulher que estava sendo rejeitada. Em Samaria, eles eram considerados pecadores, eles eram considerados rejeitados, porque os judeus muitas vezes desfaziam deles. Eles estavam vendo como se a forma dos judeus, os judeus viam que a forma deles adorarem era diferente, que a forma que eles adoravam chegava ao Senhor, e os samaritanos não, eles eram pecadores. Mas aqui mostra para mim e para você que essa mulher, como diz no versículo 22, ela pergunta para Jesus aonde é o lugar que ela deve adorar o Senhor, se é no monte ou é no templo. E o Senhor fala que quando ela adora em espírito e em verdade, não importa o lugar que ela está adorando ao Senhor.
E quando ela chega lá naquele poço, ela estava tão aflita que ela saiu de um horário que as mulheres samaritanas costumavam ir pela manhã. Pela manhã, porque o dia estava começando e não tinha sol. E essa mulher estava tão cansada esse dia que ela falou assim: eu vou agora. Ela foi pensando na vida dela, ela foi pensando em todos os problemas, ela já estava se sentindo cansada, rejeitada. Porque lá em Samaria, ela teve 5 homens. Imagine como ela não estava sendo caluniada. Imagine como ela não estava sendo afrontada. O pessoal naquela época, eles poderiam pela lei apedrejar aqueles que de alguma forma faziam tinham esse tipo de atitude. Os judeus poderiam apedrejar esses samaritanos. Porém, essa mulher chegou no poço de cabisbaixa, ela nem olhou para o lado e foi pegar a água dela, pensando em todas as dificuldades que ela estava enfrentando. Triste, não sabendo o que ela fosse fazer. Ela saiu até pelo meio-dia, pensando em desistir de tudo. E foi onde o Senhor estava, naquele mesmo momento, naquele mesmo horário. Porque ele sabia que era uma mulher que estava precisando do consolo, da orientação e que precisava ser encontrada por ele. Porque muitas vezes eu e você, a gente pensa em aquele que é pecador, aquele que a gente julga pelo nosso olhar. A gente olha as pessoas pelo físico, a gente já vai caluniando, a gente já vai apedrejando com pensamentos, palavras, que a gente não conhece o coração desse. Mas Deus, ele, através daquele dia, através daquele momento, ele sabia que ela estava precisando. Aquela mulher estava precisando ser encontrada por Jesus. Ele precisava passar por aquele caminho de Samaria, que nem os discípulos do Senhor, eles acabaram não indo, eles foram pegar alimentos. Senhor, o nosso Jesus passou lá sozinho, porque ele precisava encontrar com ela. Muitas vezes os discípulos não iam entender. Eles poderiam, pelo pensamento, acusar ela de todas as formas. Mas o nosso Jesus, ele, através daquele momento, ele usou aquele dia que ele sabia, porque o Espírito Santo foi orientando que ele precisava encontrar aquela mulher. Ela era pecadora, ela estava pecando, ela estava no momento que ela estava aflita, ela estava passando de um homem para o outro, ela estava já com 5 homens. Ela já tinha passado por 5 homens. Muitas vezes ela não tinha feito todas essas atitudes que desagradavam a Deus, não porque ela queria, mas porque ela estava querendo alguém perfeito, alguém que ela estava esperando outras pessoas, que ela estava de alguma forma tentar se completar, se preencher, e ela não estava achando. E foi naquele dia que ela estava sentindo aquele vazio, que através daquele poço, que ela estava pegando água, o Senhor já chegou pedindo para ela. E quando o Senhor chega pedindo, ele pediu para ela água, que ele estava com sede naquele momento. Mas a sede dele foi que ela encontrasse ele, que ele ia dar água também que ela estava precisando. Porque o nosso Senhor, ele já é Deus, Jesus, nosso Deus, que ele consola, aquele forte. Ele não precisaria daquela água para beber. A sede dele, ele só ia saciar ali naquele momento, mas ela precisava ter um encontro com Deus. Não somente na água, o espiritual. O espiritual era ela aquele dia. Deus ia dar o que ela beber para a vida eterna, para ela ser resgatada de todo aquele pecado, aquele momento de tristeza que ela estava passando. O Senhor ainda fala: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ela ia beber aquela água, ela ia satisfazer a vida eterna. O que ela estava procurando no mundo, o que ela estava procurando lá fora, ela não estava encontrando, não estava preenchendo o eu dela. Nada daquilo, irmãos, que a gente tenta procurar nesse mundo. Às vezes a gente tenta viver de momentos, a gente às vezes tenta olhar lá fora, se preencher de coisas que não é o que nos preenche. A gente tenta nos preencher no momento, mas a gente sente sempre vazio. E o Senhor nos faz um convite nessa noite, que aquele que beber que eu nunca terá sede. Quando a gente beber da água do Senhor, Ele é a nossa fonte de água viva.
Ele vai preencher o nosso coração, todo vazio, toda tristeza, toda inquietação. Eu não sei o que você está passando nesse momento, qual é a tristeza do seu coração, mas se você não encontrou ainda essa fonte de água viva, que você possa se preencher nesse dia, que você possa encontrar essa fonte de água viva. E essa água viva não é o que eu falo, não é o meu eu, não é o que eu tento assim colocar para você, mas você vai achar na Bíblia. É a nossa fonte de água viva, a palavra que você precisa ser preenchida todo dia. É através dessas palavras que o Senhor tem nos dado, esse GPS diário. A gente vai ser orientado em cada passo que a gente der. Ele vai nos orientar, Ele vai nos capacitar. Ele não nos promete coisas terrenas. Tudo aqui é passageiro, tudo que é coisas que a gente pensa em roupa, sapato, bens materiais. Tudo aqui é passageiro e tudo vai ficar. A gente tem que pensar na nossa salvação. O que eu e você, enquanto nós estamos em casa, esses momentos que a gente está dentro da nossa casa, que o Senhor nos permitiu, esses momentos assim de angústias, tristeza que estamos passando, estamos vivendo fases que a gente não imaginaria passar. Mas a gente sabe que tudo está se cumprindo conforme a vontade do Senhor Jesus. E Ele está nos convidando a cada dia renovo espiritual. Esse renovo, esse processo, é tudo espiritual. Que eu e você venha se encontrar Ele de todas as forças que o nosso físico não consegue. Isso daqui é através da palavra do Senhor. É o que vai preencher o nosso espírito, a nossa alma, vai saciar a nossa sede, vai saciar nosso alimento. Nem só de pão viverá o homem. A gente tem que se alimentar da palavra do Senhor, que é o que vai nos fortalecer, para que quando chegar o dia mau, a gente está firme e saber ajudar outras pessoas. Que a gente está aqui nessa vida, a gente não sabe muitas vezes o nosso amanhã, a gente não sabe o que pode estar acontecendo. Hoje a gente está bem, amanhã a gente não está, alguns minutos a gente não está, tudo é imprevisível. Mas o que é eterno é a palavra do Senhor. E que a gente venha cuidar da nossa salvação, do nosso, não o nosso ego. Nosso ego, tudo isso a gente tem que tirar de nós cada dia, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, e pedir ao Senhor que cada dia Ele venha nos renovar, nos dar renovação e nos encher dele, porque Ele vai nos mostrar o certo, o errado. Quando a gente estiver triste, Ele que vai nos capacitar, vai nos fortalecer naquele momento de tristeza. E Ele nos deixou tudo isso daqui mostrando que tudo que tenham passado, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, que ela não queria, ela tinha vergonha, ela estava se sentindo suja, né? E é muitas vezes eu e você, com o nosso pecado, a gente não consegue ter força de voltar a Deus, de orar, de pedir, clamar a Ele, porque a gente se sente suja, inútil. O pecado às vezes toma conta, você fala, meu Deus, eu não tenho capacidade para isso, eu não vou ir agora para a igreja, eu não vou agora servir ao Senhor, porque eu não estou no momento que eu quero me afastar do mundo. Mas a gente não precisa se afastar do mundo. O Senhor não procura pessoas perfeitas, Ele quer pessoas pecadoras e imperfeitas para Ele renovar. Quem dá o renovo, quem muda da água para o vinho é o Senhor. E Ele pede pessoas imperfeitas, né? Vinde a mim todos aqueles que estão aflitos. Ele veio salvar os pecadores. Ele não veio resgatar pessoas perfeitas, porque nós todos somos pecadores. E que seja uma lição, um momento para eu e você refletirmos enquanto nós estamos tendo momentos em casa com a nossa família, momento que a gente está vendo que só a oração está sendo capaz de curar, só a oração está sendo capaz de libertar, né? Seja na nossa nação brasileira, seja para a cura espiritual, seja para a cura de enfermidade que estão tendo esses últimos dias, de pestes que estão aparecendo. A gente está vendo que a nossa capacidade não é capaz de mudar nenhuma circunstância. Nossa salvação, a nossa misericórdia está vindo do alto. E essa misericórdia o Senhor nos dá a cada dia. Que é eu e você procurarmos mais Ele. Está sendo momentos que a gente está podendo adorar Ele, então que a gente venha
buscar mais Ele. Como a mulher samaritana pede orientação, eu vou adorar aonde? Onde ela tá, diante desse pecado que o Senhor mostrou que Ele era Deus, ali naquele momento que ela estava precisando, que ela tinha dúvida onde ela ia adorar. Eu e você, nós não precisamos de templos ou montes, a gente não precisa do lugar certo. A gente precisa mostrar que eu e você somos a igreja, que o renovo vem de dentro para fora, como o Senhor Jesus. E Ele convida eu e você nessa noite, para nós, mesmo que a gente somos tão falhos e pecadores, mas que a gente se achegue a Ele através de uma oração. E através de cada oração que a gente for fazendo, Ele vai chamando a gente aos poucos. E Ele vai alimentar toda a nossa sede. Amém? Que seja uma noite de paz, tranquilidade, que Ele venha refrigerar a minha e o teu coração. Fica na paz do Senhor. Amém.